Olá, minha gente! Tudo bom, pessoal? A paz do Senhor seja com todos vocês. Meu nome é Eduardo Nagai, estou aqui gravando um vídeo de estudo bíblico para o canal Estudo Bíblico TV, né? Estou aqui no Japão, cheguei há 2 dias aqui de viagem, né? Fiz um vídeo mostrando a minha casa, o tour aqui pelo meu apartamento, né? Então já estou conhecendo a cidade, tá tudo devagar, mas vamos indo, né? Bom, gente, então agora, sem mais delongas, vim trazer uma mensagem de Deus para vocês, né? Então nós estudei um pouquinho a Bíblia agora há pouco, né? Ontem eu escrevi um texto lá no Facebook com essa mensagem aqui e agora eu vou gravar um vídeo para o YouTube, tá bom, gente? Bom, vamos lá em Marcos, capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho de Marcos. E vamos lá no versículo 14. O versículo que eu gostaria de ler é o 15, mas vamos começar a ler do 14, tá, pessoal? Ó, tá falando assim, ó. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, né? Então aqui é uma nova versão internacional da Bíblia, a tradução NVI, né? Então é uma linguagem mais próxima da gente, né? Legal. Então aqui fala, olha só, que Jesus ele chegou, ele se revelou aos 11, né? Quem são esses 11? São os discípulos que Jesus tinha escolhido. Eram 12, lembra? Mas só que Judas, nesse momento aqui, Judas já tinha se suicidado, né? Ele se suicidou, ele se enforcou depois que ele traiu Jesus, né? Que ele disse para os judeus onde Jesus estaria, armou toda a cilada e prenderam Jesus. Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou no 3º dia e apareceu aos 11. E ele repreendeu os 11 porque eles não creram que Jesus ia ressuscitar. Jesus conhece o nosso coração, ele sabia que aqueles 11 lá, mesmo que eles tivessem permanecido até agora, mas ainda assim eles não creram que Jesus ressuscitaria, né? Então aqui está falando, ó, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Então Jesus, lembrando que Tomé até chegou a dizer na frente de Jesus, assim, só creio vendo, só creio se eu ver as feridas na sua mão. Aí Jesus mostrou e ele creu, e Jesus falou: bem-aventurado os que creram sem ver. Isso é fé, né? Isso se chama fé, né? Eu, por exemplo, estava lá no Brasil, eu, minha esposa, meus filhos, e eu não acreditava, assim, eu acreditava que Jesus ia nos abençoar, mas eu não sabia como, né? Mas Jesus, nesses 3 meses que eu fiquei no Brasil, Jesus foi me abençoando dia após dia. Todo dia tinha alguma coisa para comer, tinha tudo que eu precisava tinha. O necessário eu tinha, né? Sempre tive. Tanto que Jesus ele usou a igreja Amor Livre para abençoar a gente, deu cesta básica em certos momentos, né? Dava cesta básica, ajudava o que podiam. Né? Então nunca faltou nada para nós, para minha família. Só que Deus abriu essa porta aqui no Japão. E por que eu sei que essa porta é de Deus? Porque está escrito aqui no versículo 14, ó. No versículo 15: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ide a todas as nações e pregue o evangelho a todas as criaturas. É o ide e pregai, né? É a frase ide e pregai. Ide por todo mundo, ide por todas as nações. O evangelho ele requer que a gente dê um passo depois do outro passo. Jesus falou: quão difícil é me seguir, porque os que me seguem não têm um travesseiro para reclinar a cabeça, não tem uma cama. Por quê? Porque está sempre indo e vindo, ó. O tempo todo, está sempre em movimento, tem que se movimentar, tem que sair da zona de conforto, tem que sair. Eu estava lá no Brasil sendo abençoado, mas assim, eu não sei ainda qual é o propósito de Deus, me trouxe para o Japão. E eu estava no Japão, Deus me levou para o Brasil, e assim eu vou levando a minha vida segundo a vontade de Deus.
Eu não sei qual é o propósito de Deus com tudo isso, mas eu vou seguir o caminho mesmo assim, né? Abraão, quando foi chamado por Deus, ele não sabia para onde ia. Ele nem conhecia Deus ainda, né? A gente ainda conhece, ainda tem a Bíblia para nos guiar. Naquela época, Abraão só ouviu a voz de Deus e obedeceu, e creu. E aí ele passou a ser o quê? O pai da fé, né? Porque isso é fé. É você crer, é você ter uma firme convicção de algo que você não vê ainda, de algo que você espera. Olha só, eu tenho uma esperança, minha esperança é Jesus Cristo. A minha esperança é o Evangelho, são as boas novas. E o Japão é um país que precisa muito do Evangelho, irmãos. Porque até os brasileiros que vêm para o Japão, muitas vezes são convertidos. Muitas vezes se converteram, vieram para o Japão, começaram a trabalhar, cansa. Em muitas fábricas trabalha-se 12 horas por dia, 24 horas tem um dia. 12 horas é só para trabalhar. Aí você conquista, vai ganhando seu dinheiro e a pessoa deixa a fé e se esfriar, porque está ganhando dinheiro, não sente aquela necessidade, só que aí aos poucos o coração vai se apertando, vai sentindo falta de Deus, a alma vai clamando, e precisa ter alguém para pregar o Evangelho aqui no Japão. E eu creio que Deus tem uma missão para mim aqui, né? Quer dizer, não é que Deus tem uma missão, Deus me deu uma missão, né? Mas Deus vai revelando para mim ao longo do tempo, né? Para todo mundo. A missão sempre é revelada, assim, não é de uma hora para outra, assim, pá. Não, ele vai se revelando com o tempo, né? Então vamos voltar agora, a gente viu aí no final do ministério de Jesus na terra, né? Jesus falando para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Todo o mundo, todas as criaturas, né? Então esse todo, essa questão da totalidade, da plenitude da palavra de Deus, quer dizer, ele quer alcançar o mundo com a palavra de Deus, né? E aí, vamos voltar então agora lá no começo do ministério de Jesus, onde fala que Jesus envia os 12 para uma missão. Só que um pouquinho antes, alguns versículos antes, fala assim, poucos são os trabalhadores. Isso é no começo do ministério de Jesus. Jesus foi chamando os discípulos, e olha só o que a palavra fala, Jesus ia passando por todas, de novo, todas, né? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. O evangelho são as boas novas do reino. Boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, né? Em outras versões está assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então é muito trabalho, poucos são os trabalhadores. Está falando de trabalhar na fábrica, está falando de trabalhar no Evangelho, pelo Evangelho, de pregar as boas novas, né? Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? É Deus, né? Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Oh, glória a Deus! Olha só, Deus tem tanta compaixão dos povos, né? Então nós vemos o Brasil aí vivendo uma crise financeira. O povo clamou, Deus está abençoando, está melhorando, mas ainda não está ótimo, não está 100%, mas está melhorando. Aqui no Japão, o Japão parece que não há necessidade, né? Parece que não sente necessidade, porque está tudo bem, parece, está tudo ótimo. Mas só que o índice de suicídio aqui é muito alto, pessoal. É muito alto o índice de suicídio. Por quê? Porque o povo tem muito bem material, mas e o espírito da pessoa, como é que está? A alma dela está clamando por Deus, está pedindo pela presença de Deus. E sabe quantos são, qual é a porcentagem de cristãos no Japão? 1,1%. É 1,5%, né, segundo pesquisas. E não é cristão 1,5%, são outras religiões que não é o budismo. Porque budismo e hinduísmo são 60%. Essas duas religiões englobam aí 60%. Eles disputam 60%. É diferente o budismo do hinduísmo. Mas não vou tratar aqui nesse estudo. Nesse estudo nós precisamos entender o quê? Que Deus teve compaixão. Jesus, ele olhou as multidões.
As multidões são os povos de todo mundo. Jesus, ele conhece todos os povos. Todos são criaturas de Deus. Todas as pessoas que vieram para o mundo, elas são criaturas de Deus e Deus conhece cada um pelo seu nome. Oh, aleluia! E olha só, a palavra está dizendo que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas, porque é como se fossem ovelhas sem o seu pastor. Jesus não tinha chegado na terra ainda para trazer a palavra de Deus, que é a nossa guia. O único que pode guiar é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. No Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é Deus, o Verbo é Jesus Cristo, o Verbo é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Foi Ele que nos trouxe esse livro para nos iluminar a nossa vida. E Ele está falando que Ele olhou para esses povos aí da terra e teve compaixão delas, porque são ovelhas sem o seu pastor, e o pastor é Jesus Cristo. O pastor é a palavra de Deus. Então Ele veio para nós trazer a palavra de Deus, e está aqui, ó, na nossa frente. Só não enxerga quem não quer. E a palavra fala assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer, é muito trabalho para pouco trabalhador. O Evangelho. Você precisa se movimentar, irmão. Não sei se você está parado, como é que você está com Deus, e eu não quero saber pessoalmente, eu não preciso saber. Mas Deus está dizendo para você, ó, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque poucos são os trabalhadores para uma grande seara, para uma grande colheita. Qual é a sua atitude diante da palavra de Deus? A palavra de Deus está aqui te provocando, está te inquietando. Eu também, para mim também essa palavra. Então, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que buscar mais a palavra, conhecer a palavra de Deus, em nome de Jesus, tá? E aqui no Japão também o povo precisa de Deus. Tanto no Brasil quanto no Japão. Então vamos orar, irmãos. A palavra fala assim, ó, peça, né? Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E não é só no Japão, eu estou falando assim, vamos orar para Deus não só trazer trabalhadores aqui para o Japão, trabalhadores do Evangelho, da palavra de Deus para o Japão, como também para mandar para o Brasil, para mandar para os Estados Unidos, para o Haiti, né? A igreja Molive lá no Brasil, que é a igreja que a gente eu estava frequentando lá, estou, né? Porque eu tô longe, agora não dá para ir junto com meus irmãos nos cultos. Mas espiritualmente é uma fé apenas, é uma fé, é um povo, uma nação evangélica. Mas lá, o Haiti, né, apareceram os pastores lá do Haiti e conversaram com o pastor Newton Tuller que eles queriam abrir uma igreja haitiana no Brasil e escolheram a Molive para poder dar continuidade aí ao trabalho do Haiti. Olha só que interessante, né? E o pastor Newton Tuller acolheu e está cedendo espaço para eles. Olha que bênção. Eu ouvi a pregação do pastor do Haiti, é uma bênção, viu, irmãos? Ele fala exatamente na palavra lá, a necessidade de a gente pregar o evangelho verdadeiro. Que muitas são as igrejas que estão por aí pregando um falso evangelho, um evangelho da comodidade. Mas o evangelho nunca é da comodidade. Quando a gente olha a armadura de Deus, o evangelho é sempre as sandálias do evangelho. Nós temos o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação e as sandálias do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho requer que você vá, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Estou até arrepiando, irmãos. Tá arrepiando aqui, ó. E não é frio não, hein? Porque eu estou com o ar-condicionado aqui ligado, ó. Então, irmãos, vamos pregar o Evangelho verdadeiro, vamos buscar a Deus, buscar a palavra, conhecer para poder pregar, tá bom? Então vamos fechar os olhos e pedir para Deus abençoar. Senhor Deus, amado Pai, nós recebemos Sua palavra, que é tão abençoada, Pai. É como se fosse um mel para o nosso paladar, Pai. O Seu conhecimento, a Sua sabedoria é tão doce, é tão suave, que nós precisamos dela, Pai. Um profeta disse que pegou a palavra e colocou na sua boca, comeu, que no princípio era doce, mas depois começou a vir um amargor. Esse amargor, Pai, é a comodidade que está nos inquietando.
E a gente precisa sair dessa zona de conforto, a gente precisa sair, Pai. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor tira da nossa vida tudo que nos afasta do Senhor, meu Pai. Tira as travas dos nossos olhos, deixe que a gente enxergue a verdadeira palavra, a verdadeira luz e a verdadeira sabedoria, o verdadeiro Evangelho. Nos ensina, Pai, para que a gente possa ensinar para as outras pessoas, levar o Evangelho a outras criaturas espalhadas pelo mundo todo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem nos abençoado de maneira tremenda, Pai. Muito obrigado por tudo e que o Senhor se revele a todos, Pai. Todas as criaturas, em nome de Jesus, espalhado pelo mundo todo. Leve os ceifeiros para o Brasil, os ceifeiros para o Japão, para o Haiti, onde houver necessidade, Pai, da Tua palavra ser exercida no coração do seu povo. Que o Senhor leve a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoe aquela pessoa que estiver ouvindo esse vídeo, que estiver assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor leve a palavra, consolo, dê um milagre, Pai, dê uma bênção em nome de Jesus. Eu creio que o milagre já está desenrolado para essa pessoa, que a pessoa já pode receber a bênção em nome de Jesus, mas que essa pessoa saiba que a principal bênção é a palavra de Deus. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então Deus te abençoe, irmãos, tenha uma semana abençoada aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém e amém. Obrigado.